Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30. 3 versículos apenas, de uma profundidade muito grande. Jesus agora ele está fazendo um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vejam só, o jugo era um aparelho, posso dizer assim, usado entre dois animais. Eles ficavam emparelhados para que eles pudessem carregar o peso, os dois. Então eles eram emparelhados, porque senão um só iria carregar o peso. E Jesus está dizendo hoje: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. A alma que está longe de Deus, ela só encontrará descanso quando ela repousar, quando ela estiver em Deus. Deus quer tirar este jugo da alma, este peso da alma que está longe dele, enquanto a pessoa não se encontrar, ou melhor, enquanto a alma ela não estiver em Deus, ela vai carregar um grande peso, ela vai ficar cansada, ela vai ficar fadigada, porque, meus irmãos, é isso que o pecado causa. O afastamento de Deus causa esse peso. É impossível encontrar uma pessoa que ela esteja levando uma vida longe de Deus, que ela possa dizer que ela está em paz. Ela nunca vai estar em paz. Ela poderá disfarçar uma paz, ela terá uma falsa alegria, ela terá uma falsa felicidade, mas ela não terá a paz verdadeira. Por isso que Jesus hoje está fazendo esse convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. As pessoas que se encontram na falsa religião, e aqui eu abro um parêntese dizendo assim: qualquer pessoa é livre para estar na religião dela. Ela pode estar lá, mas ela não deveria estar. Porque a pessoa ela só vai ser feliz quando ela encontrar a verdadeira religião. E a verdadeira religião, ela está na Igreja Católica. É na Igreja Católica que ela vai se encontrar com Deus único e verdadeiro.
mas cada um é livre para ficar aonde quiser. Fecho o parêntese e agora eu volto para dizer o que Jesus está dizendo. Então, ele faz esse convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. A pessoa só terá descanso quando ela se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. É importante notar que Santo Agostinho, ele disse justamente isto. Santo Agostinho, ele não era um católico, ele não vivia como um católico. Ele estava fora da igreja. A mãe dele, Santa Mônica, rezou tantas e tantas vezes pela conversão de Santo Agostinho e nada de Santo Agostinho mudar de vida. Nós sabemos da história de Santa Mônica. Foram aí mais ou menos de 28 a 30 anos rezando pela conversão dele. Até que Santo Agostinho se converte ouvindo a leitura da carta aos Romanos, do capítulo 13, versículo 13. Que ali vai falar justamente a respeito do estado da alma em que se encontrava, no caso, Santo Agostinho. Ele ouvindo Santo Ambrósio, e aí, a partir daquele momento em que Santo Ambrósio começou a ler esta passagem, que eu vou ler aqui para vocês, Romanos, capítulo 13, versículo 13. Comportemo-nos honestamente como em pleno dia. Nada de orgias, que era o que ele vivia, nada de bebedeiras, nada de desonestidades, nem dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. Aí no versículo 11, que eu acabei não lendo e que eu vejo que é muito importante, seguinte: isso é tanto mais importante porque sabemos em que tempo vivemos. Já é hora de despertarmos do sono. O sono aqui é uma metáfora para dizer que a pessoa ela está como que dormindo, ela está morta quando ela não está em Deus. Então é hora de despertar deste sono. A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Quando Santo Agostinho ouviu isso, ele foi tomado pela graça de Deus. Ele se abriu à graça de Deus e houve uma grande mudança no coração dele. E aí, Santo Agostinho, depois, ele vai dizer o seguinte: fizeste-nos para ti, e inquieto está nosso coração, enquanto não repousa em ti. Tá vendo? O homem só terá descanso quando ele repousar em Deus, quando ele encontrar o Deus verdadeiro. É por isso que na primeira leitura de hoje, nós encontramos Moisés, que se encontra com Deus. Aqui é o capítulo 3 do livro do Êxodo, onde Deus se apresenta a Moisés. E Moisés pergunta: Senhor, quando eu for ao faraó, como eu devo identificar, mostrar para ele que o Deus verdadeiro está me pedindo para tirar o povo das garras do faraó? E o faraó aqui simboliza Satanás.
E Deus diz para Moisés: quando você chegar lá, você diz para ele que eu sou o que sou. Ou seja, eu sou o Deus. Deus é aquele que é. Fora dele não há ninguém mais. A partir de Deus, todas as coisas foram criadas. Então ele deveria se apresentar dizendo ao faraó, porque Moisés disse: qual é o seu nome? O que lhe devo responder? Deus disse-lhe: eu sou aquele que sou. É o Êxodo, capítulo 3, do versículo 13 até o 20. E aí Deus pede, que é para Moisés falar para o faraó, que o povo deve sair do Egito e ir para o deserto para prestar o verdadeiro culto ao verdadeiro Deus. Porque até então, eles escravizados ali do faraó, de uma certa forma, eles estavam prestando um culto aos deuses pagãos, aos deuses do faraó. Até o faraó se considerava um deus. E todos os animais egípcios eram Deus. Então Deus agora tira eles de lá, mostrando para eles quem é o Deus a quem eles devem adorar e seguir e prestar o culto ao Deus verdadeiro. Oferecer o verdadeiro culto ao único Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e que para nós agora no cristianismo, isso se vai dar com o sacrifício de Jesus na cruz. E aí vem a Santa Missa, que é a renovação deste sacrifício, que deve ser oferecido, como Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, ele vai dizer que este culto, esta prestação, esse oferecimento, ou melhor, do culto de nosso Senhor Jesus Cristo, deve ser feito até o seu retorno, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? O que significa vinde a mim? É a Jesus que nós devemos ir. E é na Igreja Católica que acontece essa revelação plena do Deus único e verdadeiro, na pessoa de Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai, disse Jesus, se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E aí, São Paulo também, na carta aos Coríntios, ali no capítulo 9, ele diz assim: anunciar o evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Ai de mim se eu não enviar, se eu não anunciar o evangelho. São Paulo está colocando a situação que ele está de dizer que se ele não pregar o evangelho, se ele não anunciar o evangelho, que Jesus pediu que ele fizesse isso, e nós vemos lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando acontece a conversão de São Paulo, e Jesus envia São Paulo para pregar o evangelho aos gentios, e depois ele vai compreender aos gentios quem? Os pagãos. Então agora ele diz: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Está colocando em perigo a salvação dele se ele não pregar o evangelho. Você está entendendo? Uma vez que ele foi chamado para isso, se ele não prega o evangelho, ele perde a salvação. Tanto que em outro momento São Paulo diz: eu me preocupo muito se depois de eu ter anunciado o evangelho, eu não for digno de me salvar.
porque poderia ele estar pregando o evangelho e levando uma vida errada. Então, ai de mim, São Paulo está dizendo, se não pregar o evangelho. Lá na carta de São Paulo agora, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, é segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Ele vai dizer assim: eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra, insiste oportuna e oportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajuntarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente no sofrimento, cumpre a missão de pregador do evangelho, consagra-te ao teu ministério. Uma vez que ele diz que pregar o evangelho é uma imposição de Deus, e ai dele se ele não pregar o evangelho, agora ele fala para Timóteo que Timóteo deve pregar o evangelho e insistir e exortar em toda paciência e empenho, em todos os momentos. Prega a palavra, insiste, oportuna e importunamente. Exorta. A exortação aqui significa assim, o evangelho tem que ser levado de forma a exortar as pessoas a saírem do erro, a sair do caminho errado, a sair do pecado, a sair das falsas religiões e se encontrar com Jesus, que é o Senhor e verdadeiro Deus, e a partir desse momento viver na graça. É salvar almas, meus irmãos. É salvar almas. O convite de Jesus: vinde a mim, porque Ele é o único Deus. Imagina, meus irmãos, se a igreja começasse a dizer que não vai mais pregar o evangelho. Ela perde a sua missão. A missionariedade da Igreja Católica consiste em levar o evangelho às pessoas que não conhecem. Se a igreja parar de pregar o evangelho, ela deixa de ser igreja. E aí não vai ter salvação de almas, porque a salvação das almas se dá quando elas se encontram com Jesus Cristo. Quem crê e for batizado será salvo. E o batismo acontece na Igreja Católica. O verdadeiro batismo está na Igreja Católica. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Imagina, eu repito mais uma vez, se a igreja começa a dizer assim que a finalidade dela não é pregar o evangelho, se a finalidade da igreja não é pregar o evangelho, qual é a finalidade da igreja então? Se Jesus ele veio do céu para nos salvar, para nos redimir, e ele dá essa missão: ide por todo mundo e pregai o evangelho, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A salvação consiste em crer em Jesus e ser batizado. E depois ele vai dizer: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, se você ouvir alguém dizendo assim que a igreja ela não está preocupada com a salvação do outro, que a igreja não está aí para pregar o evangelho, meus irmãos, é lobo revestido de cordeiro, porque o que o diabo quer é que nós não preguemos o evangelho. O diabo quer que as pessoas não conheçam Jesus Cristo.
O diabo quer que as pessoas não adorem a Jesus Cristo. E não conhecendo Jesus Cristo e não adorando Jesus Cristo, elas vão se perder. Olha o que é que o diabo quer. Então, São Paulo está dizendo, insiste, em todos os momentos é preciso pregar o Evangelho. Toda a oportunidade que se puder ter, deve-se anunciar o Evangelho. Eu, como padre, os bispos, os missionários, aqueles que estão nas congregações religiosas, os diáconos, senão não teria finalidade ser padre, nem ser bispo, nem ser missionário, nem ser religioso, se não pregar o Evangelho. As pessoas precisam voltar para nosso Senhor Jesus Cristo, elas precisam se salvar, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ai de mim se não pregar o Evangelho. É preciso, meus irmãos, não podemos perder a oportunidade, ainda mais que São Paulo está dizendo a Timóteo que nos fins dos tempos as pessoas não vão suportar a sã doutrina da salvação. E é preciso que, neste tempo que nós estamos vivendo, onde as pessoas realmente não estão suportando essa doutrina, agora tem que ser pregado, tem que ser anunciado, para que as almas se salvem. O Pai me enviou para que ninguém se perca, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, porque sem Jesus ninguém se salva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.